Já pode sentar-se. Pastor Joelcio é o mensageiro de Deus nessa manhã, abrindo as mensagens e também o mês das crianças, que se inicia hoje, e também que é o dia, né? Dia da Criança Batista. Vamos ouvir, Pastor Joelcio. Quero convidar você a baixar sua cabeça novamente. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós somos teus, pertencemos ao Senhor. Foi o Senhor que nos comprou com o sangue precioso de seu Filho Jesus Cristo. Pai, nós amamos a sua palavra e precisamos da obra de iluminação do teu Espírito, para que entendamos a tua palavra e a pratiquemos da maneira como o Senhor deseja. Nosso coração está aberto, Pai, para receber a palavra do Senhor, pois assim desejamos, porque amamos a sua palavra. Gratos nós somos, em nome de Jesus. Amém. Uma igreja muito conhecida na sua cidade organizou uma campanha evangelística com planejamento antecipado, mobilização em oração, convites. Na primeira noite, o templo estava cheio. Muitas pessoas visitando a igreja pela primeira vez. No meio da multidão reunida naquele templo, estava um menino chamado Pedrinho. Pedrinho fora levado por uma família da igreja para aquela conferência, para aquela cruzada evangelística. Mesmo não sendo de uma família que frequentava aquela igreja, seus pais permitiram que seu filho fosse com aquela família aquele dia. Era a primeira vez que Pedrinho estava entrando numa igreja. Tudo bem organizado, decoração, música, tudo bem preparado, e Pedrinho ficou muito impressionado com o que estava vendo. Ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, Pedrinho ouviu falar do Deus Criador de todas as coisas. O Deus que é santo, que é puro, que é perfeito, que amava o Pedrinho como ele era. O Deus que havia criado um lugar maravilhoso, que a Bíblia chama de céu. Pedrinho também ouviu sobre o desafio terrível que o separava de Deus, o seu pecado. Pela primeira vez, Pedrinho percebeu que aquilo que ele fazia no seu dia a dia não agradava a Deus, e que o castigo do seu pecado era ficar separado de Deus. Mas ele também ouviu que aquele Deus santo que o amava providenciou a solução para o problema daquele menino. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, o Senhor Jesus, que sem pecado, que sem erro, voluntariamente foi até a cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso, porque a Bíblia diz que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados. Jesus voluntariamente recebeu sobre ele na cruz o golpe por causa do pecado de Pedrinho. Então aquele pregador disse naquela noite: se você acreditar de todo o seu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você, você poderá receber o perdão dos seus pecados e a vida eterna como um presente das mãos do Criador. E aquele pregador então disse: se você deseja receber esse presente de Deus,
a salvação, a vida eterna, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Era a primeira vez que aquele menino estava ouvindo aquela mensagem, e aquela mensagem entrou poderosamente em seu coração. E você sabe que criança não anda, criança corre. Você diz não corre, e ela corre. Ela precisa se movimentar. Pedrinho então estava lá, no final, sentado. Ele levantou-se e saiu correndo apressadamente pelo corredor. E para sua surpresa, antes que ele chegasse à frente, ele foi pego pelo braço por um irmão que estava no corredor. E aquele irmão disse: aonde você vai? E Pedrinho disse: eu vou à frente, porque eu quero receber esse presente da salvação. E aquele irmão olhou nos olhos de Pedrinho e disse assim: vai sentar agora, seu moleque, porque isso não é coisa para criança. Talvez você esteja assustado pensando que isso é uma ficção, mas não foi. Isso foi um fato que aconteceu numa igreja evangélica no estado do Rio de Janeiro, nos nossos dias. Aquele menino que pela primeira vez ouviu a grande mensagem de salvação e queria correr para os braços de Jesus, ouviu de alguém: vai sentar, porque isso não é coisa de criança. A experiência de Pedrinho me faz lembrar a experiência de outras crianças registradas na Bíblia, que também foram impedidas de se aproximar de Jesus. Eu quero, por gentileza, que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. A partir do verso 13. Sei que você já leu esse texto várias vezes, já cantou a verdade desse texto, mas quero convidá-lo mais uma vez a olhar para ele e aprender lições práticas para a nossa vida e para a maneira que nós devemos lidar com os pequeninos. Marcos capítulo 10, a partir do verso 13, assim diz a palavra do Senhor: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Eu quero convidar você a olhar para esse texto mais uma vez. Sei que você já o leu, mas eu quero convidar a você a olhar esse texto de Jesus recebendo as crianças e as abençoando à luz do seu contexto. Porque se queremos entender o que Jesus fez, o que Ele deseja nos ensinar com sua atitude com os pequeninos, precisamos colocar esse texto na sua história maior. A minha versão começa com a seguinte expressão: então lhe trouxeram algumas crianças. A expressão então nos obriga a compreender
que os fatos que serão anunciados agora estão interligados com os fatos mencionados anteriormente. Que aquilo que Marcos vai registrar a respeito do encontro de Jesus com as crianças está relacionado com as verdades que Jesus mencionou nos versos anteriores. E quando fazemos esse exercício de olhar para trás e colocar essa história dentro do seu contexto maior, nós conseguimos compreender por que os discípulos de Jesus impediram os pequeninos de se aproximar dele. Você viu a quantidade de pais, familiares, crianças aqui em cima? Enquanto eu estava olhando aquela cena aqui em cima, eu estava imaginando a história de Jesus com os pais e as crianças. Imagine só se alguém estivesse aqui ao corredor, e quando os pais viessem para subir aqui ao púlpito, dissessem assim: não, vão embora. Aqui não é hora e nem momento para vocês. Aqui não é lugar para vocês. Seria chocante para todos nós. Por que então que os discípulos fizeram isso? Por que os discípulos impediram as crianças de se aproximarem de Jesus? Quero convidar você a voltar ao versículo 1 do capítulo 10. Capítulo que registra a história que acabamos de ler. O versículo 1 do capítulo 10 mostra para a gente que depois de Jesus servir na Galileia, ele foi com os seus discípulos para o território da Judéia. E quando lá chegou, a Bíblia diz que as multidões se reuniram junto a Jesus. E ele então, como era de seu costume, recebeu aquelas pessoas com alegria, com compaixão, com amor, e passou a ensiná-las a palavra de Deus. Era assim que Jesus fazia. Jesus nunca excluía ninguém. Jesus nunca se afastava de ninguém. Quando ele via alguém necessitado se aproximando dele, ele recebia. E Marcos registra o que era de costume de Jesus. Vendo aquela multidão se aproximando dele, ele os recebe e passa a ensiná-los a palavra de Deus. Nesse mesmo contexto, a Bíblia diz que alguns fariseus, alguns daqueles que eram do partido religioso dos judeus, um partido legalista conhecido pela sua estrita devoção à lei cerimonial e às guardas das tradições. Aqueles que tentavam interpretar a lei de Deus à sua maneira e se julgavam os mais espirituais, os mais religiosos, aqueles que detinham o poder de controlar e fiscalizar a experiência religiosa da nação. A Bíblia diz que esses homens odiavam Jesus, porque Jesus não se moldava ao padrão que eles queriam. Jesus não aceitava a forma hipócrita que eles viviam a sua vida. E todos nós sabemos que os fariseus lembram aqueles que não eram verdadeiros, de acordo com a realidade do seu coração. Estes mesmos homens que odiavam Jesus, que não gostavam de Jesus, que queriam encontrar um momento para pegar Jesus numa falha, pensaram que poderiam criar uma armadilha para Jesus, colocando Jesus diante de um tema que naqueles dias era debatido de maneira fervorosa, de maneira quente.
aqueles escribas, aqueles fariseus, então se aproximam de Jesus e perguntam a Jesus, não com a intenção de receber um ensino verdadeiro, mas de colocar Jesus em xeque, numa armadilha. Eles perguntam para Jesus no versículo 2: é lícito ao marido repudiar sua mulher? É lícito, é correto ao marido dar carta de divórcio, separar-se de sua mulher? O versículo 3 diz assim: Jesus, que vos ordenou Moisés? O que Moisés ordenou a vocês? E eles então responderam: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Esses homens estavam reproduzindo um debate entre duas escolas naquela época. A escola rabínica de Hillel e de Shammai. Uma escola mais conservadora do que a outra. Uma acreditava que o homem só poderia dar carta de divórcio para sua mulher se houvesse infidelidade conjugal. Outra dizia, sendo mais liberal, que o homem poderia divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo que o desagradasse. Então, se a mulher queimasse a sopa, ele poderia mandá-la embora. Essas duas escolas dominavam esse debate. E aqueles homens queriam colocar Jesus em xeque, mandar Jesus escolher uma das posições. Aqueles homens queriam fazer de Jesus um joguete. Aqueles homens queriam fazer de Jesus não apenas escolher uma escola A ou B, mas também confrontar Jesus com uma interpretação errada de Deuteronômio capítulo 24. Jesus, conhecendo o coração deles, fez a correta interpretação de Deuteronômio capítulo 4, quando Moisés concedeu a carta. E Jesus disse: isso aconteceu por causa da dureza do coração de vocês. E não apenas Jesus fez a correta compreensão do texto, mas Jesus os levou ao ideal de Deus. Jesus os levou a Gênesis, para mostrar para eles que o ideal de Deus, no princípio, sempre foi a união entre o homem e a mulher. Quando eles acabaram de conversar, eu acredito que aqueles fariseus saíram furiosos, porque eles não conseguiram aquilo que eles intentavam, criar uma situação para expor Jesus a perigo. O versículo 10, olha para o versículo 10, do capítulo 10. O versículo 10 diz que depois que Jesus conversa com aqueles homens, Jesus vai com seus discípulos a uma casa. Ele chega com seus discípulos numa residência, e a Bíblia não diz em que casa ele estava. Mas quando ele se assenta com os discípulos naquela casa, os discípulos voltam a perguntar a Jesus o mesmo assunto a respeito do casamento e do divórcio. Eles queriam saber mais informações sobre esse tema tão debatido e tão controverso naqueles dias. Eles queriam conhecer mais, eles queriam saber mais, e agora eles estavam sozinhos com Jesus. Era só eles e Jesus, não havia mais ninguém. Era o tempo pessoal de encontro dos discípulos com o seu mestre. E quando eles estavam ali, naquele momento solene, sozinhos, interessados em aprender mais sobre aquele tema difícil naqueles dias, quem entra? Quem entra? Já perceberam como é que as crianças entram? Aquele momento solene,
pessoal dos discípulos com Jesus é quebrado. Pensamos que Jesus seria só nosso. A Bíblia diz que um grupo de pais, carregando seus filhos, entram na casa e colocam as crianças diante de Jesus. Quando os discípulos veem isso acontecer, a Bíblia diz que eles ficam furiosos, enraivecidos. Quem são esses que vêm quebrar o nosso momento pessoal? Quem são esses que vêm atrapalhar o momento que todos nós aguardávamos, esperávamos? Somos só nós e Jesus, e agora eles estão nos atrapalhando. É nesse contexto que a história que acabamos de ler se desenrola. Os discípulos olham para os pais e para as crianças e então os repreendem. Talvez dizendo: sai para lá, crianças. Vocês estão atrapalhando o nosso culto solene. Sai para lá, crianças, porque vocês são inferiores. Vocês são considerados indignos, pequenos, sem significado. Vocês não podem atrapalhar esse momento nosso. Você entendeu por que eles fizeram isso? As crianças atrapalhavam. E por isso, eles repudiaram aquelas crianças. Mas o que foi que aqueles pais fizeram de errado? Para os discípulos, os pais chegaram na hora errada. Mas os pais estavam fazendo exatamente algo que era costume naqueles dias. Os comentaristas e estudiosos do Novo Testamento dizem que havia um costume naquela época dos pais levarem seus filhos a rabinos respeitados, famosos, com a intenção daqueles mestres imporem as mãos sobre seus filhos e rogarem a bênção de Deus sobre suas crianças. Então, o que é que aqueles pais fizeram de errado? Eles estavam fazendo exatamente aquilo que todo mundo fazia. Eles olharam para Jesus e perceberam que Jesus era muito mais do que um rabino reconhecido, famoso. Jesus era maior do que todos os mestres. Então eles resolveram levar seus filhos a Jesus do que a um outro rabino. Mas os discípulos, cegos por sua curiosidade teológica, repreenderam e impediram os pequeninos de se aproximarem a Jesus. Esse comportamento também revelava uma tradição perversa de ver as crianças como seres inferiores. Naquela época, as crianças eram vistas como inferiores, insignificantes, pequenas e sem importância. E os discípulos, quando repreendem as crianças, impedem as crianças de se aproximar de Jesus, eles estão reafirmando aquele contexto de desvalorização, de inferioridade, de insignificância que tomava conta da vida dos pequeninos. Eles foram tão audazes que eles nem pensaram que estavam diante de Jesus. Olha para o versículo 14 comigo. Você está com a sua Bíblia aberta, não está? Olha o que diz o versículo 14. Jesus, porém, vendo isto significa que aquilo que eles fizeram diante de Jesus. Eles nem se preocuparam
com a presença de Jesus. Acharam que estava fazendo algo certo, algo que Jesus aprovaria. Mas a Bíblia diz que a reação de Jesus foi diferente. E eu fiz questão de ler o Evangelho de Marcos, porque em Marcos aparece uma palavra que não é registrada nem em Mateus e nem em Lucas sobre essa história. Quando lemos esse texto, quando vemos as imagens de pinturas sobre este encontro de Jesus com as crianças, a imagem que nos vem à mente é Jesus num campo verdejante com folhas e borboletas flutuando, como se estivesse num paraíso. Mas Marcos diz que quando Jesus olha os discípulos, Marcos faz questão de registrar aquilo que Jesus sentiu. E a Bíblia diz que Jesus indignou-se. A expressão indignar-se aqui não significa apenas ficar chateado ou entristecido. A expressão indignar-se aqui significa ficar realmente indignado. Foi a mesma indignação que Jesus sentiu vendo a hipocrisia dos fariseus. Foi a mesma indignação que Jesus sentiu vendo a corrupção da adoração no templo. Quando Jesus viu a falácia dos fariseus e escribas, a Bíblia diz que ele ficava indignado. Quando Jesus viu o comércio no templo, Jesus ficou indignado com aquilo. Quando Jesus viu os discípulos impedindo as crianças de se aproximarem dele, ele ficou indignado com eles da mesma forma que ele ficava com os escribas e fariseus. Ele ficou indignado com os seus alunos da mesma forma que ele ficou indignado quando viu o comércio no templo. Por que Jesus sentiu isso? Porque Jesus via as crianças de maneira diferente dos seus discípulos. Jesus olhava as crianças com uma outra maneira. Para os discípulos, as crianças eram inferiores. Para Jesus, não. As crianças são importantes. Jesus apreciava as crianças, Jesus amava as crianças, Jesus tinha tempo para as crianças. E eu preciso registrar para você, nesse momento, que quando Jesus está caminhando e chega a essa região, a intenção de Jesus, a jornada de Jesus era para Jerusalém. Ele já havia anunciado para os seus discípulos que chegaria a Jerusalém, lá ele seria entregue, lá ele seria morto. Jesus estava caminhando para a sua jornada de reconciliar consigo todas as coisas, mesmo sabendo que aquilo que o aguardava em Jerusalém era dor, era sofrimento. Jesus recebeu as crianças. Quantas vezes nós agimos diferente de Jesus? Quando os nossos filhos nos procuram e querem nos contar algo, e nós estamos com a cabeça tão cheia, tão preocupada de tantas coisas, e dizemos: agora não, eu estou muito ocupado, estou muito preocupado, tem muitas coisas na minha cabeça, agora não tenho tempo para você. Perceba que Jesus age de maneira diferente. Mesmo caminhando para Jerusalém, caminhando para o Gólgota, caminhando para o sofrimento, Jesus parou e deu atenção para as crianças. Se somos cristãos, temos que agir como Jesus. As crianças eram importantes para ele. Havia espaço na agenda de Jesus para os pequeninos.
E sabe o que Jesus faz? Versículo 15. A congregação pode ler, por gentileza? De maneira nenhuma entrará nele. Mas antes de apresentar essa verdade revolucionária para os seus discípulos, Jesus fez uma declaração importante para os seus discípulos a respeito das crianças. No final do versículo 14, Jesus diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus disse que o seu reino, o reino de Deus, não era um reino que excluía as crianças, não era um reino que colocava as crianças porta fora. Jesus está afirmando que na sua agenda de salvação há espaço para as crianças, e as crianças estão incluídas no plano de salvação de Deus. Se as crianças estão incluídas na agenda missionária do Deus que servimos, que é um Deus que está em missão, as crianças precisam então estar incluídas na missão da igreja, porque a missão da igreja é resultado na missão de Deus no mundo. O reino de Deus é para as crianças também. Vocês estão enganados, vocês estão equivocados, vocês estão cegos. Vocês estão achando que o meu reino é só para vocês, que o meu reino é só para os adultos. Não, as crianças estão incluídas no meu reino dos tais, é o reino de Deus. Portanto, deixem as crianças virem a mim. Depois de fazer essa declaração, então ele apresenta aos discípulos um ensino revolucionário que ele já havia mencionado em Mateus capítulo 18 e que eles não tinham compreendido ainda. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Tente encontrar nas Escrituras Jesus estabelecendo esse paralelo com qualquer um dos discípulos e você não vai encontrar. Você não vai encontrar Jesus dizendo: em verdade vos digo que se vocês receberem o reino de Deus como Pedro recebe, vocês entrarão nele, ou se não receberem, de maneira nenhuma entrarão nele. Tente encontrar Jesus usando João, Tiago, os demais discípulos, e você não vai encontrar. Jesus usa a figura daquelas crianças para mostrar para os discípulos como nós deveremos receber o reino de Deus. Cristo, nessa afirmação, ele não está se referindo a qualidades infantis. Não é esse o objetivo dele. Ele está se referindo à maneira que uma criança recebia algo naquela época. E a maneira que uma criança recebia algo naquela época deveria ser um modelo para que eles recebessem o reino de Deus. Pois bem, como já mencionei, naquela cultura, as crianças eram consideradas insignificantes, indignas de atenção, não podiam reivindicar coisa alguma, não poderiam apresentar nenhum credencial religioso, podiam somente receber o que lhes era oferecido pelos adultos responsáveis. Se uma criança era bem tratada, isso era fruto do amor e da generosidade de alguém. Da mesma maneira, uma pessoa deveria confiar em Deus e receber dele o reino de Deus como um dom da sua graça.
Quando as crianças recebiam algo, elas não ostentavam suas credenciais que favoreciam-as a receber aquele algo. Quando as crianças recebiam o favor de seus pais ou de seus responsáveis, elas recebiam de todo o coração, sabendo que tinham recebido uma ação amorosa, misericordiosa dos seus responsáveis. Os seus discípulos muitas vezes pensaram que tinham credenciais pessoais para receberem por sua própria conta no reino de Deus. Só que Jesus diz que o reino de Deus é recebido por aqueles que reconhecem que são salvos única e exclusivamente pela misericórdia e pela graça de Deus. Se você deseja receber o reino de Deus essa manhã, eu quero desafiar você a recebê-lo como uma criança recebia um presente. Nem eu e nem você temos qualquer credencial a apresentar a Deus para dizer que nós merecíamos recebê-lo. Nem eu e nem você poderíamos apresentar qualquer currículo religioso ou de boas obras que poderiam nos garantir, por nossa própria justiça própria, a entrada no reino de Deus. O reino de Deus não é para aqueles que ostentam suas credenciais religiosas, mas para aqueles que reconhecem sua pequenez, sua insignificância e encontram a justiça de Deus nos braços do Pai. Se você está sentado aqui essa manhã, não foi porque você foi justo, foi porque Jesus é justo, e Deus imputou a justiça de Cristo na cruz sobre você. Se você está aqui erguendo as mãos e louvando a Deus no santuário, foi porque Deus em Cristo Jesus salvou você e fez você para o louvor da sua glória. Se você serve a Deus na obra do Senhor, não foi porque você tinha talentos extraordinários e dons maravilhosos, foi porque todos os talentos e dons maravilhosos e talentos que você tem, foi o Deus do céu que lhe deu. Você está entendendo como é que uma criança recebia algo? E é dessa maneira que nós devemos receber o reino de Deus. A criança para Jesus é tão importante que Jesus revoluciona o pensamento dos discípulos e coloca a criança como modelo e um paradigma para quem deseja ser cidadão no reino. Muitas vezes nós olhamos para as crianças e dizemos: crianças, vocês precisam crescer e ser como adultos. E Jesus olha para nós e diz assim: vocês estão errados. Vocês adultos precisam ser como crianças. Porque a maneira de Deus é uma maneira completamente invertida aos nossos pensamentos. Então Jesus, depois de ensinar essa verdade tão poderosa, que aqueles discípulos precisavam receber o reino de Deus como uma criança, Jesus toma as crianças nos braços. Jesus pega aqueles pequeninos e os abraça. Jesus impõe a mão sobre eles e fervorosamente os abençoa. Só que a ideia aqui de abençoar não é só dizer Deus te abençoe e vai embora. A ideia aqui é de alguém que toma carinhosamente um pequenino nos braços, de maneira amorosa, fervorosa, e diz: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Jesus demonstra seu amor pelas crianças, tomando-as nos braços e as abençoando calorosamente. Baseado na compreensão desse texto, eu quero partilhar algumas aplicações práticas para a nossa vida.
E antes de entrar nas aplicações, eu quero lembrar daquilo que Jesus fez. Usou suas mãos para abençoar seus filhos fervorosamente. Eu quero dizer uma coisa para vocês, pais. A Bíblia diz que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Mas a Bíblia em nenhum lugar diz que a mão deveria ser usada para disciplinar os filhos. A Bíblia diz que os filhos deveriam ser disciplinados pelos pais. E a Bíblia usa instrumentos, e um deles é a vara. Nunca a mão. Porque a mão de um pai erguida para o filho não deve ser um estímulo ao medo. Muitos pais, quando erguem a mão sobre os filhos se encolhem porque acham que serão golpeados. A mão de um pai não deve ser instrumento para disciplinar os filhos, mas para abençoar os filhos. Quando seus filhos verem suas mãos erguidas, que eles não se encolham, que eles corram para você e saibam que de lá sairá um desejo que eles sejam abençoados. Se o seu filho está do seu lado, aproveite a oportunidade. Se o seu neto está ao seu lado, aproveite a oportunidade. Coloque a mão sobre a cabeça deles e diga: Senhor Deus, abençoe os meus filhos. A primeira aplicação que quero fazer para nós essa manhã, e caminhando para terminar, é que as crianças precisam ser levadas a Jesus, ainda hoje. Ainda hoje elas necessitam de alguém que as leve a Jesus, como vimos aqui, prefigurado diante dos nossos olhos. Ainda hoje as crianças precisam de pessoas que as conduzam a Jesus. E a pergunta que muitas vezes nos vem todos os dias é: de quem é a responsabilidade de levar crianças a Jesus? De quem é essa missão de conduzir os pequeninos a Jesus? Eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, a missão de conduzir crianças a Jesus é dos pais. Não é do ministério com crianças. O ministério com crianças existe para servir vocês e cooperar com vocês, ajudar vocês a conduzir seus filhos a Cristo. Mas à luz da palavra de Deus, a responsabilidade primária de instruir os filhos é dos pais. A responsabilidade bíblica diante de Deus está registrada em Gênesis capítulo 18, versículo 19, quando Deus diz que ordenou a Abraão para que conduzisse a sua família. A responsabilidade dos pais é descrita em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. A responsabilidade dos pais é descrita em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e 7. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Agora o verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Deus estabelece que as crianças precisam ser conduzidas a Ele através da instrumentalidade e ministério dos pais. Assentado em casa, no ensino formal, e andando pelo caminho, no ensino informal. Pai e mãe são responsáveis diante de Deus de instruir seus filhos no caminho do Senhor. Mas quero pedir que você também abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Talvez você pense que o apóstolo Paulo está se referindo aqui a pai e mãe, mas a expressão pais aqui está se referindo a mim e a você, homem. Deus está dizendo que você e eu fomos levantados por Ele como sacerdotes espirituais do nosso lar. E cabe a mim e a você conduzir espiritualmente a instrução de nossos filhos em casa. Você foi chamado por Deus para fazer isso. E Deus vai te dar graça, força e sabedoria. E talvez você diga, pastor, mas eu entendo que eu tenho essa responsabilidade, mas eu não sei como fazer de maneira prática. Eu quero te ajudar. A APEC lançou essa série de devocionais. Devocionais das Maravilhas, vai do número 1 até o número 12. Para ajudar os pais a ensinarem seus filhos todos os dias. Todos os dias há um roteiro, há um devocional para que você faça com seus filhos. Se você quiser esse devocional, você não vai comprar. Eu vou dar para você. E você vai usar cada livro, que tem 60 devocionais, todos os dias, ensinando e instruindo os seus filhos na palavra de Deus. As crianças precisam ser levadas a Jesus. E esta é a nossa responsabilidade, como pais e como aqueles que foram chamados para servir a Deus na igreja. O ministério com crianças nessa igreja também tem essa responsabilidade. Não de substituir os pais, mas de ajudar os pais na instrução e no ensino dos seus filhos. Se você precisar de nós, pode contar conosco, porque queremos ajudar você nessa tão solene missão que é conduzir seus pequenos até Jesus. A segunda aplicação que eu quero fazer ao nosso coração nessa manhã é que a maneira como nós enxergamos as crianças vai determinar a maneira como lidamos com elas. A maneira como enxergamos as crianças vai determinar a maneira como lidamos com elas. Os discípulos viram as crianças como um incômodo. Elas atrapalharam o seu momento com Jesus. Eram apenas crianças insignificantes. Em muitas igrejas encontramos ainda uma visão distorcida e defeituosa das crianças. Em muitos lugares encontramos as crianças vistas como alguém que incomoda a solenidade de nossas reuniões. Em muitos lugares encontramos a visão equivocada de que as crianças devem ser usadas como isca para atrair os adultos. Investimos nas crianças não por causa das crianças, mas porque queremos ganhar seus pais. As crianças são vistas apenas como a igreja do amanhã e não a igreja de hoje. A maneira como nós enxergamos as crianças vai determinar a maneira que nós lidamos com elas. E os discípulos enxergaram as crianças de maneira errada, por isso lidaram de maneira errada. Como é que você enxerga as crianças hoje? Há 2 anos atrás eu fui procurado aqui na igreja, quando estávamos no treinamento da APEC, e eu louvo a Deus por esta igreja, porque tem sido instrumento nas mãos de Deus, desde 2007, na formação de obreiros de diversas denominações, espalhados por esse estado e ao redor do mundo, pregando a palavra de Deus. E uma irmã me procurou às lágrimas e disse: pastor, eu quero deixar o ministério da minha igreja de crianças e quero nunca mais voltar para aquela igreja. E eu disse: por quê, minha filha? O que aconteceu? Ela disse: pastor, eu não suporto mais. Eu disse para ela: diga para mim o que aconteceu. Ela disse: pastor, eu fui procurado por um líder da minha igreja, e ele olhou nos meus olhos e disse para mim: sabe, minha irmã, quem trabalha com as crianças hoje na igreja é porque fracassou em outro ministério da igreja e por isso corre para trabalhar com as crianças. Meus irmãos, não existe maior absurdo e maior desconhecimento e cegueira da palavra de Deus com esse tipo de afirmação. Mas saiba que
Ainda hoje existem pessoas que acham que o trabalho com as crianças é menos importante do que outros trabalhos na igreja. Ainda hoje existem pessoas que acreditam que trabalhar com crianças é para as pessoas que não têm especificações, não têm instrução, qualquer pessoa serve. Quem pensa desse jeito está pensando igual os discípulos e não como Jesus. As crianças não estão excluídas do projeto de redenção de Deus, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 18 que não é da vontade de nosso Pai que nenhum pequenino pereça. Se elas não estão excluídas do projeto de redenção de Deus, elas estão incluídas na missão de Deus no mundo através da igreja. A quinta aplicação que quero fazer e penúltima é: as crianças nos ensinam a recebermos o reino de Deus de maneira correta, não como resultado de nossa piedade pessoal ou das credenciais religiosas que nos dignificam a sermos merecedores de entrar nele. Devemos nos espelhar nas crianças e receber a salvação de Deus como obra de sua graça e misericórdia através do Senhor Jesus. As crianças nos ensinam a receber o reino de Deus como alguém que está recebendo o presente de um Deus amoroso, que se importou com elas e que providenciou a solução. Não é a nossa justiça, não é os nossos credenciais, não é as nossas tradições que nos levarão ao céu, mas única e exclusivamente o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Deus quer oferecer a você nessa manhã esta salvação como presente. Você não pode ostentar seus credenciais, nem seus currículos espirituais. Apenas creia no sacrifício perfeito e salvador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e receba esse presente como uma criança recebe. Jesus demonstrou amor pelas crianças, tomando-as nos braços e abençoando-as calorosamente. Deus quer usar a sua vida para isso. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Deus quer que sejamos degraus para as crianças conhecerem a Deus e não pedra de tropeço para afastá-las. Essas palavras enfáticas de Jesus estão vivas até hoje e ecoam em nosso coração. Jesus quer receber as crianças. Ele não quer que nós façamos como seus discípulos, impedindo-as de chegar até Ele. Ele quer que você seja como aqueles pais que levaram seus filhos, que levaram seus pequeninos até o Senhor, para dele receber graça, bênção e misericórdia. Que Deus abençoe você, e que você, como discípulo de Jesus, trate as crianças assim como o Senhor as tratou. Deus nos abençoe. Amém.